Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa, mais uma vez. É um prazer contar com a presença de todos vocês aqui, dessa forma presencial que retornamos agora desde janeiro. Vamos rapidamente com os recados para que a gente possa ir dando andamento aí na programação desta noite. Lembrar, em primeiro lugar, que continuamos respeitando aí as orientações da vigilância sanitária, ficando aí o uso das máscaras ainda facultativo, O pessoal da nossa recepção oferece aí o álcool gel na entrada e pedimos para que as pessoas, dentro do possível, possam manter um certo distanciamento. Continuamos a não fornecer ainda mais aqueles copinhos de água fluidificada, então quem quiser trazer água de casa para fluidificar, traga nas suas garrafinhas, que obviamente o efeito é o mesmo. Lembramos que a casa oferece plantões de passes às quartas e sextas-feiras, das 18h30 às 19 horas. Todas as semanas, continuamente. E o passe também já há mais ou menos um mês que nós retornamos para o passe individualizado, que no final, então, o pessoal da recepção vai organizando e a fila, dando prioridade para as pessoas com deficiência, para as gestantes, pais com crianças pequenas e também aqueles que têm filhos na evangelização, se quiserem ir se adiantando para depois poder buscar as crianças, isso agiliza o trabalho lá das evangelizadoras. Lembramos que a casa oferece todos esses dias de atividade online e presencial. De segunda a segunda nós temos alguma programação gerada aí pelas vias virtuais para ser acompanhada. Quem quiser conhecer melhor é só digitar lá no YouTube Madô Espírita. E se a pessoa se inscrever no canal, todos os dias que houver alguma atividade sendo gerada ali ao vivo, ela vai receber as notificações. E presencialmente nós temos na casa os estudos abertos ao público, sendo que ele inicia-se nas quintas-feiras com o estudo do Livro dos Espíritos, de maneira continuada. Estamos, inclusive, já começou, Davi, ou vai ser na próxima? Está quase começando de novo na questão número 1. Então, aqueles que quiserem conhecer melhor o Espiritismo, devemos começar pelo começo, que é o Livro dos Espíritos. Depois nós temos, na sexta-feira, o estudo da obra Memórias de um Suicida, que é uma obra bastante específica, de uma médium maravilhosa, que foi Ivone do Amaral Pereira, todas as sextas-feiras, das 19h30 às 20h30, também aqui na casa. É um estudo também com os nossos monitores, mas com a participação de quem está acompanhando aí bastante precisa. Nós temos depois no sábado o Espírito em Foco, que é um estudo que é gerado online e também presencialmente, que nós já tínhamos aí antes do início da pandemia, onde o Davi, então, como monitor, desenvolve um trabalho aí com as obras de Joana de Ângeles. São obras de cunho psicológico profundo, obviamente à luz da doutrina espírita, é um verdadeiro estudo de autoconhecimento. Fica aqui sempre o convite para as pessoas conhecerem esse estudo também, que é muito proveitoso. Depois, nos domingos, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, também de forma contínua, das 9 às 10 da manhã aqui na casa, ficando um convite aí para conhecer esta obra que Allan Kardec utilizou então para nos trazer a interpretação moral das mensagens de Jesus, também obviamente pela interpretação dos Espíritos. Depois temos a mocidade das 10 às 11 da manhã, ficando o convite aos jovens a partir de 13 anos de idade, sempre utilizando aí os monitores que são colaboradores desta atividade. E depois à noite temos sempre aqui nesse horário a nossa palestra pública, que contamos com a colaboração dos oradores da casa e de oradores da região, e alguns que nós importamos de um pouco mais distantes, como este que está aqui hoje, que já esteve aqui antes. Agora, obviamente, ficamos distanciados pela pandemia fisicamente, mas ele tem colaborado muito conosco aí naquele estudo da segunda-feira, que é o Evangelho e o Espiritismo. Ele está sempre lá. Geraldo é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, reside em Brasília, e além de amigo já de todos nós da casa, tem sido um grande colaborador conosco aqui para a divulgação do Espiritismo. Que mais uma vez ele seja envolvido pelos nossos corações e nos alcance, então, mais uma vez com a sua mensagem. Nós vamos iniciar, então, com a leitura da mensagem pela Fernanda, depois a Eliane fará para nós a prece inicial, e em seguida nós temos o prazer de receber e ouvir mais uma vez o Geraldo. Medita, de Emmanuel.
Não vale revidar a ofensa recebida. Ressentir-se é tomar as sombras do agressor. Vingar-se propriamente é cortar em si mesmo. Se alguém te insulta ou fere, perdoa, esquece e passa. Ninguém apaga um mal criando um mal maior. Ora, serve e caminha. Deus tudo sabe e vê. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos cerrar os nossos olhos, ligar o nosso pensamento ao Divino Mestre, amigo Jesus, rogando a Ele que possa nos trazer a paz necessária para que a gente acalme o nosso coração e possamos entender a palestra, todo o objetivo que o nosso irmão hoje trouxe para nos auxiliar, que a espiritualidade amiga, que aqui se faz presente, também possa trazer o entendimento a cada um de nós, que as nossas necessidades possam ser supridas através dessa palestra, que possamos, Senhor, voltar para casa com o coração cheio de paz, de esperança e principalmente a fé. Rogamos a Ti, Mestre Jesus, que possa estar presente auxiliando o nosso irmão, que as suas palavras cheguem ao nosso coração como o maior presente de luz que possamos receber. Grato, Mestre querido, agradecemos a espiritualidade amiga e te pedimos, Jesus, fique conosco, não apenas hoje, mas por toda a nossa eternidade, que assim seja. Queridos amigos e irmãos, muito boa noite a todos. Irmãos, amigos, queridos, boa noite a todos. Nós estamos sendo gravados, filmados, então, não é? Gostosa a participação, muito obrigado pela espontaneidade de todos. Agradeço o carinho, o convite, a oportunidade de estarmos aqui hoje, nesta casa de Madô, a mentora espiritual destas atividades tão bonitas. Agradecer de coração ao Ivan, ao Davi, a receptividade, aqui a Fernandinha, a Elaine, a mim, todos vocês, queridos amigos, muito obrigado pela presença. É uma honra nós estarmos aqui uma vez mais neste ambiente iluminado e com a presença de todos vocês. Quer melhor presente do que esta coisa linda, não é? A criança. A criança, ela dá vida à nossa vida. É uma coisa impressionante como a gente, ao enxergar uma criança, a gente vê o que é belo, o que é bonito, o que é natural. E a mensagem de Jesus nos convida a este olhar. A um olhar que não se limita apenas ao presente, mas que se projeta no futuro. Um olhar com novos horizontes. É por isso que a gente entende a chamada Boa Nova, como o próprio Evangelho de Jesus, como sendo a mensagem da esperança, a mensagem da alegria, a mensagem da renovação. Quem se sente necessitado de se renovar, por favor, que esteja aqui presente, permaneça exatamente como está. Pode respirar, tá bom? Todos nós temos necessidade de nos melhorarmos, de nos renovarmos. E qual é o objetivo do Espiritismo? Qual a finalidade da doutrina espírita? Exatamente esta, a da nossa renovação íntima, da nossa transformação moral. E como é que a gente faz isso? É tão simples, não é? Basta a gente fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, nos conhecermos, investigarmos como nós estamos, na nossa condição, na nossa situação, todos os dias fazermos perguntas para a nossa consciência, para o nosso coração e sabermos como é que estamos nos comportando. O que fizemos hoje? O que vamos fazer amanhã? Será que estamos com um bom planejamento? Será que o nosso relatório está em dia?
Nós estamos com algum débito, alguma dívida? Está faltando alguma coisa? Quem sente que a sua vida ainda não esteja completa? Agora sim, por favor, levante a mão. Aqueles que não levantaram a mão acham que a vida está completa? É isso mesmo? Estar completa a nossa vida é nós darmos passos necessários para atingirmos o que é preciso na presente existência. Se a gente está encarnado aqui, e vamos continuar encarnados durante algum tempo, de acordo com a programação de cada um, significa que a gente ainda tem coisas a completar, coisas a fazer. Confere? E a gente fica se perguntando, qual é a referência ideal para nós seguirmos este roteiro de vida que temos à nossa disposição? Quem é essa referência? Vocês estão pensando naturalmente. Eu vou dar uma dica. Começa com G e acaba com ZUS. Qual é a melhor referência que a gente tem? Qual é a melhor referência? Quase que a gente diz amém, mas nós não vamos dizer amém aqui. Jesus, a pergunta de número 625 de O Livro dos Espíritos, elaborada por Allan Kardec, o codificador da doutrina, foi exatamente nesse sentido. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo? Qual é? Claro que quando está se falando aqui do homem, não está falando só, não é, do ser masculino, mas está se referindo ao ser humano. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ou ofereceu a todos nós para nos servir de modelo? Vide ou vede Jesus. Jesus é esse nosso guia e modelo. Para servir de guia para ser seguido. O guia serve para a gente segui-lo, confere? E o modelo nos serve de inspiração, para que a gente tenha inspiração daquele que é o nosso protótipo, o nosso exemplo. Então Jesus é esse nosso guia, é o nosso modelo. Jesus também é o nosso Senhor, é o nosso mestre. Mestre porque ensina, Senhor porque autentica o ensinamento com a exemplificação. Sempre Jesus dá o testemunho da mensagem. Aliás, ele começa dando o exemplo. Como é que ele nasce figuradamente entre nós? Numa manjedoura, entre os animais, em plena natureza. Ele que poderia ter tudo, o rei, o príncipe, o co-criador da terra com Deus, poderia ter tudo. Ele que era antes que nós fôssemos, ele prefere nascer dando testemunho do maior exemplo da virtude que é a base de todas as demais, que vocês sabem que é a humildade. A humildade é a base de todas as virtudes. Jesus, ele nasce entre nós dando este exemplo. Uma manjedoura simples entre os animais, entre as pedras, entre ali uma improvisação que a natureza permitiu, porque não tinha sequer uma hospedaria. Mas ele dá o exemplo da humildade, para dizer que nós precisamos começar com os pés no chão. Temos a firmeza do solo em que a gente pisa, para podermos seguir com segurança avante, adiante. Então Jesus é esse nosso Senhor porque dá o testemunho, exemplificando a lição. É o nosso mestre porque nos ensina. Viria depois o discurso mais famoso de toda a humanidade, aquele a que Mahatma Gandhi, a alma grande, se referiu. Ele que não era cristão, para dizer que todos os textos da humanidade poderiam se perder. Mas se conservassem os escritos do Sermão do Monte, nada se perderia. Porque ali está a essência.
está o que é mais importante para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual. E ele vai ensinar, registrado por Mateus no capítulo 5, bem-aventurados, quão alegres serão. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles... Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados os humildes. Pode abaixar só um pouquinho o microfone, por favor. Bem-aventurados os humildes, porque eles... Os humildes, que são os pobres em espírito, olha, gente, eles terão o reino dos céus, não é isso? Bem-aventurados os que choram, porque serão? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos pela justiça, por minha causa, porque deles é o reino dos céus. Ora, que bem-aventuranças, que mensagem de alegria, de esperança é essa? Projetando a vida não apenas para o momento, mas para o futuro, para o que viria, para a imortalidade. Então, João o evangelista, o chamado discípulo amado, sabe por quê? Por que João era chamado discípulo amado? Porque ele era mais amado por Jesus? Jesus amava mais a um que o outro? Não, ele amava a todos, mas cada um é um. Cada um tem a sua característica, o seu jeito, como nós aqui. Somos todos semelhantes, mas ao mesmo tempo todos especiais, porque somos indivíduos. Deus não cria duplicatas, apenas originais. Somos, por isso, todos seres que podemos construir a nossa rota, a nossa caminhada rumo a Deus nosso Pai. Então, João era um dos mais jovens dos discípulos e ele costumava ser aquele que também chegava, cumprimentava com sua alegria, ele abraçava. Então, ele amava e demonstrava o seu amor, por isso ficou conhecido como o discípulo amado. Não que Jesus o privilegiasse de maneira alguma, mas porque ele demonstrava esse amor que ele recebia do Cristo. E João registra, no capítulo 14 do Evangelho de Jesus, nas anotações de João, que conviveu com o Cristo, que sobreviveu muitas dificuldades, mas que se manteve vivo sem a pena capital, diferentemente dos demais discípulos. Todos enfrentaram a pena capital, ou seja, a pena de morte, seja pela crucificação, seja pelo apedrejamento, alguns pela degolação, não foi isso? Caso de Paulo de Tarso, ele morreu, então, degolado. Mas João não. João, ele foi exilado para a ilha de Pátimos. E lá ele recebe o livro da Revelação, o Apocalipse. E também vai escrever o seu evangelho já em idade avançada. Nós temos no registro do capítulo 14, que é tão interessante esse capítulo para nós, espiritistas, que nos chama a atenção. Quando João começa anotando as palavras do Cristo, dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai
vós também. Estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Vocês estão gostando dessa leitura do capítulo 14? Quem não estiver gostando pode vir aqui à frente agora e se explicar. Todos estamos gostando, né? Que coisa mais consoladora, meus queridos, amados, como dizia Paulo. Que coisa maravilhosa, professora Rivane, a gente ter esta consolação. Não se turbe o vosso coração. Se turbar é se perturbar. Não deixar o nosso coração aflito. Credes em Deus, vamos acreditar em Deus que é nosso Pai. Crede também em mim, Ele dá o testemunho da necessidade da crença nele. É Jesus aqui falando. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha aqui um princípio fundamental da doutrina espírita, a chamada pluralidade dos mundos habitados. Se não fosse assim, eu já vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus vai preparar o lugar para nós. Olha que consolo, que esperança. Nós não estamos sozinhos. O barco ou a embarcação terrestre não está à deriva. Continua sob o comando do Cristo de Deus, que vela por todos nós. E diz assim, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha, além de ir à frente para preparar o lugar, Ele voltará para fazer o quê? E vos levarei para mim mesmo. O Cristo vai preparar o lugar e voltará para nos buscar, para que a gente possa ir até Ele, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Ah, Jesus estava falando ali com os discípulos. Sabe quem apareceu nesta hora? Qual é aquele discípulo que precisou do toque para acreditar? Como é que é o nome dele? Tomé, exatamente Tomé. E aí então disse-lhe Tomé, Senhor, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Será que a gente faria essa pergunta? Jesus dizendo que ia para nos preparar o caminho, que voltaria para nos buscar, para que a gente fosse até Ele, mas nós sabíamos qual era o caminho, onde é que Ele estava, e de repente Tomé, meio desesperado, daquela dúvida, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E também, Senhor, como é que podemos saber qual é o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Então, essa resposta que é complementada, dizendo assim, ninguém vem ou vai ao Pai, senão por mim. Que autoridade moral para dizer o que o Cristo disse. Para se atribuir como o caminho, como a verdade, como a vida. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Dizendo para Tomé e para os outros que ali estavam. Tomé estava em dúvida, Senhor, qual é o caminho? Jesus responde, eu sou o caminho. E mais que isso, também sou a verdade e sou a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai senão por mim. Aí ele complementa, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ah, disse-lhe Filipe, o outro Filipe, outro apóstolo que ali estava, como crianças perguntando ao Cristo. A gente se coloca na posição deles. Aí vem Filipe e diz, Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta? Filipe quer saber do Pai. Jesus, Senhor, mostra para nós o Pai. Disse-lhes então Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe.
Estou tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. É como se nós estivéssemos conversando com Jesus, num diálogo íntimo, sentindo a sua presença, nos envolver. Ele conversando conosco, estamos escutando a sua voz, na intimidade do nosso coração, e Jesus nos tocando. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. O que Jesus nos diz aqui? Que nós podemos fazer o que Ele faz, e muito mais. E nós temos como temática do nosso encontro desta noite, caminho, verdade e vida. O que significa esta expressão para nós? Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que Ele está querendo nos ensinar? Que testemunho Ele quer compartilhar conosco? Quando a gente pensa em caminho, quem gosta de caminhos aqui? Caminhos, estradas. Alguém gosta? 3 criaturas, 7, 19, 35, 78. Muito bem. Nós, assim, gostamos de caminho, de apreciar a natureza. De repente aparece uma rua, não é isso? Uma estrada. Como é gostoso o caminho. A gente estava viajando para cá e as meninas, aproveitando a viagem, fotografando a natureza. Veja, não é? O sol esplendoroso, o céu multiforme, multicolorido. É impressionante. Numa hora está mais avermelhado, daí alguns minutinhos está mais amarelado. Isso. E depois vai ficando, né, alaranjado. É uma coisa impressionante. Tão lindo. Depois se põe, não é? Ficando avermelhado e vai se pondo. Tão bonito esses caminhos. As estradas. Quais são os caminhos que nós temos seguido? Quem já passou pela primeira vez por um lugar que nunca dantes houvera passado? Se é pela primeira vez, naturalmente permitam-me o pleonasmo. Nunca tinha passado antes, nesta encarnação. Quem já passou? A senhora já passou. Qual foi a sensação? Você também. Você também de amarelo e está arrumando o cabelo? Ou você está dizendo que sim? Que sim. Olha, quando a gente passa por um novo caminho, o caminho até então desconhecido, qual é a sensação que nós temos? O que nós sentimos? Ou não percebemos? Às vezes a gente passa por um caminho, por uma estrada, por uma rua, por uma avenida, que a gente nunca passou e não se dá conta. Como a gente conhece tudo aqui da cidade, a gente anda com o tal do Google Maps, é isso? Então, e às vezes ele manda a gente para um caminho para o outro. Nossa, esse caminho aqui a gente ainda não fez para Amador, hoje mesmo nós fizemos um caminho diferente. A gente reconheceu, nunca passamos por aqui. Qual a sensação que a gente tem de percorrer um caminho diferente, novo? O que nos causa isso? Quando a gente não conhece, a gente fica seguro? Geralmente nos bate uma insegurança. A gente não sabe o que vai enfrentar.
o que está diante de nós, o que poderá vir. A gente pode ter determinados desafios, determinadas provas, alguns enfrentamentos que a gente não sabe exatamente de que natureza serão. E se estaremos preparados para esse enfrentamento. Acontece que a vida na existência presente nos oferta múltiplos caminhos para nós trilharmos. Concordam? Concordam? Ninguém desconcorda? Obrigado. Então, a gente tem várias oportunidades, vários caminhos a seguir. Nós temos caminhos mais largos, confere? Caminhos fáceis de trilhar. Nós temos alguns caminhos mais estreitos, um pouco mais difíceis de serem atravessados. Muitas vezes a gente vai num caminho largo, onde vai a maioria, e simbolicamente o Evangelho chama de porta larga. Com a pronúncia aqui tão bonita, sem sotaque, por favor. Como é que é mesmo? Porta larga. Então, desde o início, a expressão é... Não, larga não, deixa lá. Larga de mão, larga. Vamos falar a expressão completa. Então, qual é? Muito bem, porta larga. E se nós formos seguir, não é? Gente, eu estou aqui me deliciando, porque eu estou aprendendo a falar de novo. É sério mesmo. É tão maravilhoso assim, sair daqui há 39 anos, né? Depois a gente não sabe mais que idioma fala, Davi, porque a gente não sabe aí, Ivan, que língua que a gente está falando mais. Aqui é assim, nós estamos recuperando mesmo, né? Esse idioma lindo, tão diverso que a gente tem, não é? Aqui no nosso país continental. Então, se a gente segue pela porta larga, e na expressão do Evangelho, nós estamos seguindo que caminho? A porta fácil? Da facilidade. Sim. E aí, é bom? A porta é larga, a porta é fácil, da facilidade está ótimo, não está não? Tá bom, não? Por quê? O que tem mais essa porta larga, gente? Ela é convidativa? Ela é assim, chamativa? Ela é interessante? Ela chama atenção? Dá vontade da gente ir por ela? O senhor está se confessando? A ilusão atrai, gente. A ilusão, assim, é uma coisa que, nossa, rapaz, eu estou assim encantado, né? Tem um encantamento, você fica iludido, você fica assim meio que num estado, quase que está prontinho para ser enganado. É só dar um empurrãozinho que vai logo para a porta larga. É a porta fácil. A porta aberta, até o Evangelho diz a porta aberta a... Como é que é? Nossa, a senhora fala bonito. É isso aí, a perdição. Ora, a perdição é o contrário da salvação, não é? Se a gente está perdido, a gente não está salvo. E se está salvo, cuidado para não ficar perdido. Então, o caminho largo é o caminho da facilidade. O que nós estamos enfrentando hoje? Muitos caminhos espaçosos, cheio de convites assim que são das facilidades, das ilusões, os convites que nos atraem, os convites do mal, porque o mal é marqueteiro. Ele faz o endomarketing, sabe que é o marketing de si mesmo. Ele faz propaganda. E ele é sedutor, porque vai assim nos envolvendo, e daí a hora que a gente se dá conta, nós já estamos ali meio que fisgados pelo mal. E o mal nos atrai. O mal é a coisa fácil, simples. Para fazer o mal basta não fazer nada, não é? Não fazendo nada, a gente já está fazendo o mal. O mal, ele é aparentemente atrativo, ele é sedutor, faz um monte de convite, é fácil, não exige esforço, é uma beleza. Então, a gente se decidir pela porta larga, basta a gente não tomar decisão nenhuma. Porque a gente vai indo ali, não é? Deixa a vida me levar, ou vida leva eu. Deixa a vida me levar, ou vida, não é assim? Então, eu não tenho muita direção, eu vou seguindo com os demais. E a porta estreita? Como é que é esse caminho?
É fácil? Exige esforço? É agradável? Ah, não é não? É. A porta estreita não é agradável não? Não é confortável, né? Porque vai exigir o quê? Esforço. Quando a gente faz força, a gente sai da zona de conforto. Ao sair da zona de conforto, a gente tem que se esforçar, tem que ali fazer alguma coisa. E aí nós precisamos nos movimentar. E nos movimentando, a gente tem que tomar decisões, fazer escolhas e seguir essa porta estreita, diferentemente da porta larga, em que a gente se entrega e deixa a vida nos levar. A gente não tem esforço algum. Nos entregamos, então, aos males, aos vícios, a tudo que não é bom. Quando a gente vai seguir a porta estreita, a gente tem que fazer esse esforço para exercitar as virtudes, que nem sempre a gente ainda tem desenvolvido, e por isso precisa exercitar. Senão, não precisaria passar pelo teste. Quem já é virtuoso não precisa ser testado. Como a gente está a caminho da conquista da virtude, nós somos testados na porta estreita. Será que a gente dá conta? A porta estreita é uma dimensão em que eu me coloco antes e depois da travessia. E durante toda a travessia estou num processo de autodescobrimento, como nos ensinaria a mentora de Divaldo Franco e a nossa benfeitora Joana de Ângeles. É preciso fazer uma viagem para dentro de mim mesmo, para que eu me conheça. E esta viagem para o meu interior, onde eu vou encontrar percalços, dificuldades, problemas, obstáculos, desafios, vão exatamente me levar à busca de uma superação. A gente só precisa superar e superar-se porque ainda não conquistamos. A partir do momento em que a gente conquistou, que é a verdadeira propriedade, que é nossa, que ninguém nos tira, não há por que ficarmos dando testemunho, porque a gente já tem aquilo em curso, já temos internalizado, já é nosso como propriedade espiritual. Agora a prova vem, o desafio vem, porque nós precisamos ser testados. Emmanuel diz que a prova carrega a lição. Então nós temos a oportunidade de sermos testados para o aprendizado. E a gente vai vendo nos caminhos, a gente sempre acerta, queridos? Sempre acertamos? Está iluminando diferente aqui o auditório? Tá, Davi? Com a sua visão espiritual, tem uma iluminação diferente aqui. Tem que ter disciplina. Disciplina é o contrato que Chico Xavier assinou com Emmanuel, não é isso? Na beira daquele açude. Disciplina. Disciplina, disciplina. A disciplina precede a espontaneidade. Vai também nos ensinar Emmanuel. Ou seja, ela vem antes da espontaneidade. Para eu agir naturalmente, para eu fazer as coisas como um hábito, eu preciso antes ter disciplina. E aí é a questão do esforço, do controle, da autogestão. Eu faço a gestão da minha própria vida e eu marco a diferença, porque eu posso ser diferente a partir de agora. A porta estreita me coloca, então, diante de um portal que eu vou atravessar e que vai implicar numa mudança, numa transformação, que eu tenho que colocar os meus valores em xeque. Essa travessia desafiadora, esta viagem que eu faço, este trânsito, como a passagem de uma margem para outra, atravessando uma ponte. Ali eu sou testado. A porta estreita vai me fazer reconhecer-me com os talentos que eu tenho e com aqueles que eu ainda tenho necessidade de adquirir ou desenvolver. Caminhos. Quais caminhos eu escolho? Caminho do mal ou caminho do bem? Caminho da dor ou caminho do amor? Caminho das sombras ou caminho das luzes? Caminho da ilusão ou caminho da verdade? A escolha não é nada difícil, porque é tão racional, eu diria até tão instintiva.
posto que natural. Mas é fácil, gente? É fácil? Por que que não é fácil? Tem que fazer esforço, já foi falado aqui, tem que ter disciplina. Esse negócio de esforço e disciplina são umas coisas meio chatas, não são não? Só aparentemente. Porque o mal é uma ilusão, meu amigo, pode acreditar. O bem aparentemente é difícil, mas quando a gente tem o prazer de fazê-lo, nós nos sentimos realizados. Porque a gente está no caminho do Pai. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho, é a nossa referência, nos dá o exemplo, nos dá o testemunho. Mas ele disse também ser a verdade. O que significa verdade? A verdade. Campete, vai desculpando, mas nunca parei para pensar nesse assunto. Alguém respondeu assim mentalmente? Pode se entregar, não tem problema. Nós estamos aqui sob a alçada e a proteção de Madô. É o certo? A verdade é o certo. E o que é o certo? É a verdade. Isso se chama tautologia. A gente vai girando filosoficamente. O que é o certo? É o que tem a ver com o bem. É o que não é errado. E é o que não é o mal. E aí nós perguntamos, para nós encontrarmos a verdade, nós precisamos passar pela mentira? Para encontrar a realidade, nós precisamos fazer a travessia da ilusão? Vale dizer, para nós sermos bons, precisamos ser maus? A questão de número 120 de O Livro dos Espíritos, Kardec, na sua genialidade de codificador e pedagogo por excelência, educador, ele pergunta se o espírito tem de passar pela fieira do mal para chegar ao bem. E a resposta é, pela fieira do mal, não. Fieira é o caminho, é a trajetória, é aquela rua que a gente está falando, é aquela passagem. Não precisa fazer a travessia pela fieira do mal para chegar ao bem, mas sim pela fieira, pelo caminho da ignorância. Ignorância. Nós somos criados simples e ignorantes. Passamos pelo caminho da ignorância, do desconhecimento. Mas Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, capítulo 3º, quando vai falar do autoconhecimento, nos aprofunda a questão para dizer que essa questão da ilusão, da mentira e a busca da verdade, muitas vezes nós achamos que precisamos errar para aprender. O que vocês acham? A gente precisa errar para aprender? Precisamos ou não? Não. Porque o erro, assim como o mal, não estão no planejamento divino pela vontade superior, inclusa no destino da evolução espiritual. O erro é um desvio. O mal é uma situação temporária. A verdade é a consciência lúcida, desperta diante do que é, não apenas no momento de um estado que é passageiro, que é temporário, e que passa rapidamente, inclusive. A verdade nos coloca diante da presença de Deus. Por isso, Joana de Ângeles vai dizer que nós não precisamos errar, mas que a gente pode tirar a lição que o erro nos traz e aprender com a experiência. Emmanuel, pela psicografia de Chico,
nos ensina que a situação atual que estamos vivendo não é necessariamente a vontade de Deus que está sendo aplicada, mas é a consequência da inconsequência humana, nos seus equívocos, nos seus erros, nos seus desvios. Então nós não precisamos errar, porque a gente costuma dizer, o erro é humano, errar é humano, não é isso? Não tem o ditado? Só que aqui a gente vai aprender o ditado um pouco diferente. Acertar é humano. Porque a nossa natureza não é do equívoco, é do acerto. Não é do mal, é do bem, não é da mentira, é da verdade. A nossa natureza íntima, posto que somos filhos de Deus, é boa. É neutra no sentido da tendência, que a depender da aplicação da nossa vontade pode seguir um caminho ou outro, mas isso é escolha. Na intimidade nós já temos todo o potencial, nós já temos os valores que precisam ser desenvolvidos com a nossa atuação, com a ativação dessa potência divina fundamental que é a vontade. Eu desejar, eu querer, eu realizar, fazer. Então, a verdade. Joana de Ângeles diz assim, que nós, porque temos a lei divina imersa na nossa consciência, e é tão interessante que ela não coloca a consciência localizada, ela coloca a consciência como permeando o ser integral, o espírito imortal. Quando nós temos então esse despertar da consciência com a lei divina ali inserida, questão de número 621 do Livro dos Espíritos, onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. E por que é importante que a lei de Deus esteja escrita na nossa consciência? Por quê? Porque nós temos condições de distinguir o bem do mal, o certo do errado, com a razão, com o livre-arbítrio, a possibilidade de escolher, de fazer escolhas. Podemos acertar, podemos errar, mas temos toda a potencialidade para o acerto, que é o caminho normal, natural e divino. O que nós vemos hoje no mundo de ilusão é uma normose, parece que é uma normalidade doentia, não é saudável. Tem muitas coisas comuns que não são recomendáveis, são da porta larga, não da porta estreita. A porta estreita exige reflexão, ponderação, pensamento, exige meditação e exige definição. A gente precisa escolher. Não vai ser fácil. Mas quando entendemos que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, percebemos que temos todo o potencial para fazer a melhor escolha e seguirmos o caminho da melhor maneira possível, que é o caminho natural. Agora, se nós errarmos, como erramos, tanto quanto comum o é, nós precisamos aprender a tirar da lição que o erro nos traz a experiência para o nosso aprendizado. O erro nos traz uma lição. É carregado assim de uma dose talvez que vá nos fazer sofrer, mas desse sofrimento a gente pode aprender a nos melhorar. É por isso que em Missionários da Luz, André Luiz nos ensina, pela psicografia de Chico Xavier, que nós devemos aproveitar bem a oportunidade no tempo em que estamos atuando, sem perder o tempo, sem desperdiçar a oportunidade. Nós estamos vivendo uma sociedade líquida, segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, já ouviu falar? Tempos líquidos, amor líquido, relações líquidas. É uma sociedade em que parece estar vivendo iludida. No livro escrito pelo Espírito, que é o primeiro livro espírita, escrito por um espírito espírita destinado aos espíritas. Entenderam? Qual é esse livro, por favor? Tem um pseudônimo que assina pela psicografia de Chico, na FEB Editora, chamado Irmão Jacó. Já ouviram falar?
Irmão Jacó Frederico Figner, esteve vice-presidente da FEB. Isso para dizer que estar vice-presidente significa nada, não é? Mas importante é o trabalho que se desenvolve. E ele, então, no livro Voltei, nome bem apropriado, ele retorna para nos ensinar a experiência da vida dele. Seria tudo muito natural, tudo muito simples. Eu vou desencarnar e vou provar tudo que o Espiritismo nos ensina. Muito simples, vou chegar lá, escolho o médium, vai ser até o Chico Xavier, já tinha até definido o médium, coisa simples. Vamos lá fazer isso. Levou um tempo relativamente grande, porque ele começou a perceber que, embora conhecendo o Espiritismo, ele, com esse conhecimento, ainda não conseguia demonstrar uma condição de luminosidade. Começou a se preocupar, a sentir, assim, algumas preocupações. E aí ele foi apoiado pela filha, por Bezerra de Menezes, por Guiom Ribeiro, por outros espíritos, até que começou a trabalhar na espiritualidade. Ele que já trabalhava aqui nas lides doutrinárias, e estava lá diante daqueles espíritos, meu irmãozinho, alguns foram encaminhados, outros não. E alguns, aqueles que não tinham sido encaminhados, diziam, irmão Jacó, onde é que está toda a sua luz, meu irmão? Nós estamos vendo você está meio sombrio, hein? Sua situação não está nada boa, né? E ele começou a entrar numa crise de consciência. Ele que já era espírita, gente. Para dizer que ser espírita apenas no rótulo, e ele era um trabalhador. A gente tem que fazer aquela passagem do caminho para a verdade. A verdade que é absoluta porque vem de Deus. O que é relativa é a nossa capacidade de entender a verdade. A verdade é absoluta, ela é divina. A nossa capacidade de entendimento é que é relativa. E por isso a revelação se dá gradativamente, se dá aos poucos, para que a gente possa ir entendendo essa realidade. Com a consciência desperta, vai nos dizer então o irmão Jacó, naquela situação toda, quando ele ditou o livro, nós éramos cerca de 2 bilhões de habitantes, de encarnados. Hoje nós somos 8 bilhões. E ele dizia naquela época que cerca de 2/3 da humanidade estavam no estado de sonolência, de dormência consciencial. Ou seja, não tinha sua consciência desperta para a realidade maior da vida. Ainda não compreendiam a verdade. Emmanuel relaciona a verdade em O Consolador com a imortalidade. A verdade é imortal. Não há como compreender a verdade sem compreender a prospecção, a vida futura, a imortalidade. Porque o que não é verdadeiro passa, a verdade permanece. Porque ela é em todos os tempos. Por isso que Kardec, com a sua coragem, pôde registrar que fé inabalável só o é, a que pode encarar face a face a razão, em todas as épocas da humanidade. É a fé raciocinada que ele nos legou através do Espiritismo, e que a gente precisa vivenciar. E tem a terceira etapa que Jesus nos ensina: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que vida? Que vida é essa? O que significa essa vida? Ele mesmo nos disse que nós teríamos nele vida, e vida em abundância. A vida que nunca nos faltaria. E é como o apóstolo Paulo, já renovado, transformado, para dizer que já não era ele mais quem falava, mas era a manifestação do Cristo que por seu intermédio ali estava, registrando presença. A vida, segundo Martins Peralva, é a mais bela sinfonia de amor e luz que o divino poder organizou. Vida que é valor, que é imortalidade, que é doação, que é amor. A vida imortal que nos aguarda. Na ressurreição, Jesus demonstra a imortalidade e corrobora, confirma os seus ensinos, toda a sua mensagem, para dizer que a vida continua. Vou para vos preparar o lugar.
e voltarei para vos buscar, para que estejais comigo. Aonde eu estiver, vós também estareis. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida que jamais morre. E como nós somos espíritos imortais, nós precisamos aprender a conviver conosco para sempre. Então é bom que a gente já aprenda a se amar desde agora. Porque nós vamos caminhar neste caminho da verdade, no caminho da verdadeira vida, para sempre. Nunca morreremos. Então qualquer fuga, qualquer sombra, qualquer ilusão, só nos atrapalhará nessa caminhada. Só vai fazer com que a gente chegue no destino a que todos estamos aí incumbidos de preparar, de co-criar, com o nosso próprio esforço e disciplina, com a nossa perseverança e a nossa vontade, firmes no bem, fruto do nosso merecimento. Então, porque a lei é da meritocracia. Se de fato nós estivermos empenhados por compreender essa realidade, desse caminho da porta estreita que nos desafia, para a verdade que é imortal e que nos coloca diante do que é, sem ilusão, porque não me deixarei confundir, não me deixarei envolver pelos chamados, pelos convites, pelos falsos cristos, mas eu estarei diante da verdade, testemunhando a minha condição de filho de Deus na verdadeira vida. E aí nós vamos aprender que na nossa trajetória evolutiva, assim como a revelação do Espiritismo entre nós passou basicamente por 3 fases, e eu me recordo disso, quando fui abraçado por um amigo da Federação Espírita Brasileira, aquele abraço de urso, já sentiram como é que é? Aquela forquilha, quando pega você assim, ele disse: Geraldo, eu tenho algo a lhe dizer. E eu já fui com a minha consciência totalmente purificada, leve. Ai, meu Deus do céu, o que eu fiz desta vez? Em que ponto ele vai chegar para me chamar a atenção? Estou me recordando aqui, dizia ele, de um amigo pioneiro do movimento espírita que falava uma coisa muito bonita que eu jamais esqueci, que nós, com relação ao espiritismo, passamos por 3 fases, assim como a revelação da espiritualidade entre nós. A primeira é a fase da curiosidade, da manifestação da espiritualidade pela fenomenologia espirítica, da movimentação das mesas, das danças. Aí a gente fica curioso. Então é quando a gente entra no espiritismo. Aí a gente fica até empolgado, tão animado, que a gente quer converter o outro também. É tão bom para nós, vai ser bom para o outro. Nós estamos entrando no espiritismo. Aí vem a segunda fase, que na revelação da espiritualidade é a fase do estudo, da reflexão, da ponderação, do sentimento, da internalização, porque é assim, quando eu entro no espiritismo, a segunda fase é quando o espiritismo entra em mim. E eu preciso permitir que isso aconteça, para que eu me sinta integrado e possa processar essa mensagem que é transformadora, preparando a próxima etapa, que é a etapa da divulgação, que é a etapa de quando o espiritismo, depois do estudo, da reflexão, ele é efetivamente divulgado pela vivência, pelo exemplo. Então, se a primeira fase é quando eu entro no espiritismo, e a segunda é quando o espiritismo entra em mim, a terceira é quando o espiritismo sai de mim. Pela vida, pelo exemplo, pela convivência fraterna. Então, Madô, Maria Dolores, a nossa amiga querida, porque o nosso tempo está encerrando, né, Davi? A gente vê
a disciplina desta nossa irmã, na psicografia do Cândido Chico Xavier, homenageado aqui ontem, não é? Numa bela peça teatral, nesse livro lindo, Maria Dolores, por Chico Xavier, numa edição em parceria com o Ideal e a Federação Espírita Brasileira, o livro chamado Coração e Vida, ela nos traz uma mensagem que diz assim: aviso. Está sendo procurado. Homem considerado Galileu. 33 anos, pele clara e expressão triste, cabelos longos e barba maltratada, marcas sanguinolentas nas mãos e nos pés. Caminha habitualmente acompanhado de mendigos e vagabundos, doentes e mutilados, cegos e infelizes. Onde aparece, frequentemente é visto entre grande séquito de mulheres, sendo algumas de má vida, com crianças esfarrapadas. Quase sempre está seguido por 12 pescadores e marginais. Demonstra respeito para com as autoridades, determinando se dê a César o que é de César, mas espalha ensinamentos contrários à lei antiga, como sejam o perdão das ofensas, o amor aos inimigos, a oração em favor daqueles que nos perseguem ou caluniam, a distribuição indiscriminada de dádivas com os necessitados, o amparo aos enfermos, sejam eles quais forem, e chega ao cúmulo de recomendar que uma pessoa espancada numa face ofereça a outra ao agressor. Ainda não se sabe se é um mágico, mas testemunhas idôneas afirmam que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes em alimentação para mais de 5.000 pessoas, tendo sobrado 12 cestos. Considerado impostor por haver trazido pessoas mortas à vida, foi preso e espancado. Sentenciado à morte com absoluta aprovação do próprio povo que o condenou, de preferência a Barrabás, malfeitor conhecido, recebeu insultos e pedradas sem reclamar, quando conduzia a cruz às costas. Não se defendeu. Quando questionado pela justiça, complicando-se-lhe a situação, porque seus próprios seguidores o abandonaram nas horas difíceis. Sob afrontas e zombarias, foi crucificado entre 2 ladrões. Não teve parentes que lhe demonstrassem solidariedade, a não ser sua mãe, uma frágil mulher que chorava aos pés da cruz. Depois de morto, não se encontrou lugar para sepultá-lo, senão um lodoso recanto de um túmulo, por favor de um amigo. Após o 3º dia do sepultamento, desapareceu do sepulcro e já foi visto por diversas pessoas que o identificaram pelas chagas sangrentas dos pés e das mãos. Esse é o homem que está sendo cuidadosamente procurado. Seu nome é Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, deves segui-lo para sempre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai, senão por mim. O momento da decisão, amados, amadas, é agora. Vamos seguir o caminho do bem, o caminho da verdade e o caminho da verdadeira vida, porque nesse instante temos à nossa disposição todos os recursos necessários. Não nos falta nada. A melhor hora é agora, o melhor dia é hoje. E Jesus, que já fez a sua parte, continua nos aguardando para que nós possamos fazer a nossa. Muito obrigado pela atenção.
e pelo carinho. Queremos agradecer então, Campete, pelas recordações do Evangelho desta noite, né, trazendo-nos as belas reflexões para a nossa meditação, para a nossa reflexão, que a gente possa aproveitar essa mensagem e durante os dias agora que vão se passando, a gente vá procurando interiorizá-la, né? A gente ouviu, agora vamos interiorizá-la e vivê-la, né? O Evangelho nunca será para nenhum de nós novidade, mas recordar o Evangelho será sempre uma nova oportunidade. Nós teremos sempre uma nova oportunidade de praticar como Ele nos colocou nesta noite. Que Ele leve desta casa e de todos nós nosso carinho, nosso respeito, nosso amor por você e pelo seu trabalho. Muito obrigado pela presença conosco. Queremos agradecer também a presença da Fernanda, né? A Fernanda do Kardec Houston, do Texas, nos Estados Unidos, está aqui visitando a gente, né? E a Elaine, né, que é da Sexta URI do Sul, né, que está conosco aqui, nesta oportunidade também, acompanhando o Campete, nos brindando com a sua presença. Que a gente possa, então, aproveitar esta noite para essa interiorização e por esse momento de paz. A livraria pediu para recordarmos que tem livros em promoção, né? Temos aí uma promoção de livros, para que aqueles que desejam ler, né? A melhor maneira de a gente instruir é lendo, refletindo, né? Fazendo anotações, né? Os meus livros são todos escritos, eu vou riscando, anotando, fazendo referência, anoto lá na primeira página, né? E vamos guardando isso para a gente ir aprendendo, né? Que é o primeiro passo realmente aí da nossa transformação. Então tem os livros aí em promoção para quem desejar adquiri-los. Vamos passar agora à segunda parte da atividade, que é a atividade do passe, né? Lembrando que todos devemos nos manter em silêncio, tranquilos, em prece, e a gente diminuir a luz, né, apenas para que a gente se concentre melhor, né? Não há nada de místico ou de especial nisso, apenas para que a gente não fique aí olhando para os lados e perdendo a nossa concentração. E nos mantenhamos em silêncio e em prece. O passe, para aqueles que não conhecem, aqui na casa é a imposição de mãos, como nos ensina Allan Kardec, né? Que a gente estenda as mãos e alguém vai orar por você e você vai pedir, fazendo a sua parte também, orando, mantendo-se sintonizado com Jesus, sendo atendido também pelos benfeitores. Então vamos orar para passarmos a segunda parte. Amantíssimo Senhor Jesus, o perfume da Tua mensagem esparzido sobre nós, nos permite, Mestre querido, nos apropriarmos de uma rara fragrância que trará às nossas almas o bem-estar que nós desejamos, a alegria e a esperança. Neste momento, quando a noite cobriu a terra com seu manto escuro, Deus salpicou estrelas, para que nunca nos esqueçamos que mesmo nas horas de trevas, nas horas sombrias da nossa provação, existe a luz da mensagem imortal de Jesus a nos convidar à superação, à perseverança e às semelhanças do que acontece todos os dias. Quando o sol se levanta pela manhã, anunciando um novo dia, o sol interior de todos nós, que é Jesus, também se levanta anunciando-nos
que uma nova oportunidade surge-nos depois da provação, das dificuldades, de todas e de todos os empecilhos que porventura surjam no nosso caminho. Assim, Senhor, nesta noite rogamos-te pelas nossas necessidades, por aquelas mais prementes, por aquelas que ferem-nos diretamente, trazendo-nos aflições e dores. Mas para não sermos egoístas, queremos pensar também, Senhor, nas dores da humanidade. Queremos que as tuas bênçãos que nesse instante recaem sobre nós sejam também projetadas e encaminhadas pela força do nosso amor nascente a todos aqueles que sofrem. Onde houver uma lágrima, um ai, um lamento, que a tua bondade, a tua generosidade repouse e traga a paz, o consolo, a esperança. E assim, Jesus, envolvidos pelas vibrações amorosas que nesse instante tomam conta de nós, queremos te dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Permaneça conosco, agora e para sempre. Que assim seja.